Os meus entrevistados de hoje são Andrea Drucchi e Carlos Leite, são diretores de Jurerê Internacional. É um prazer tê-los aqui, eu agradeço de coração ter aceitado, dar essa entrevista pra gente e vamos conversar um pouquinho sobre Jurerê Internacional. Jurerê Internacional já surgiu com plano diretor próprio, ou seja, teve a sua ocupação planejada desde o início. Como que isso foi possível? Essa história mais detalhada eu vou deixar para o Carlos Leite, porque eu a conheço, conheço o DNA e a inspiração que criou essa diretriz do planejamento, mas o Carlos viveu essa história pessoalmente, começou a carreira profissional dele construindo essa história. Mas a inspiração principal era o seguinte: existia uma área que tinha inclusive um plano, e tinha começado a ser desenvolvido esse plano de desenvolvimento urbano, mas uma área belíssima, E a frase que o meu pai usa assim, para justificar esse planejamento, esse cuidadoso planejamento e a manutenção e o respeito a esse planejamento, essas combinações, essas diretrizes, era o seguinte: nós estamos num lugar onde Deus passou antes e fez tudo aquilo que o homem não consegue fazer. Então nós vamos fazer não só tratando de não estragar essa maravilha feita por Deus ou pela natureza, e ao invés disso procurar inclusive contribuir para relevar esse valor natural, que aliás é uma condição dessa ilha toda. Realmente, Jurerê Internacional, quando começou a ser concebido, ele partiu de um pressuposto básico que vem sendo mantido desde 1980, já há 35 anos, de um planejamento dentro de um conceito onde, em primeiro lugar, se valorizou a questão do mar, a proximidade do mar. Já naquela época existiam dois modelos de urbanização em frente ao mar. Ou se tinha uma avenida como a Avenida Atlântica em Camboriú, a Avenida Atlântica em Copacabana, onde os carros chegavam junto à praia, ou se tinha um modelo que é praticamente o modelo fundiário hoje existente na ilha, onde as casas que faziam frente para o mar ficavam diretamente em cima da praia. E o que fez esse conceito inovador do planejamento Jurerê? Nós recuamos, a Habitasul recuou o empreendimento de tal maneira que hoje nós temos um parque linear ao longo de toda a orla de Jurerê Internacional, com 2 quilômetros de extensão. Esse conceito de parque linear, inclusive, é algo que agora no plano diretor recém-aprovado no início deste ano, no novo plano diretor de Florianópolis, foi um conceito que foi introduzido. Então, nós podemos com certeza nos orgulhar de que há 35 anos atrás nós já introduzimos um conceito inovador em termos dessa questão do planejamento urbano. Deixar a orla efetivamente pública, com acesso público através de um parque linear para todas as pessoas. Andrea, Jurerê Internacional é hoje referência em urbanização orgânica e sustentabilidade para todo o país, E é claro que por trás de todo esse sucesso está uma administração preocupada, com a qualidade de vida dos seus moradores. Então a minha pergunta hoje é: qual é a preocupação, qual é o compromisso básico que a Habitasul tem para com o bairro, que hoje é a marca Jurerê Internacional? Então a ideia é exatamente essa, Essa ideia de urbanização orgânica é o conceito de juntar o melhor da cidade com o melhor da natureza, O conceito que organiza, que harmoniza essa ideia de melhor da cidade com o melhor da natureza é exatamente o conceito de urbanidade, Ou seja, tem um processo de civilidade nisso. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma gestão que participa de todo o planejamento, da infraestrutura, digamos, do processo de urbanização, que permita, as organizações espaciais, os desenvolvimentos, que permita usufruir esse melhor da cidade, com o melhor da natureza. Além do trabalho de infraestrutura, nós temos talvez a maior parte da nossa equipe voltada para a gestão das atividades diárias disso, ou seja, da vida mesmo, do estudo, do trabalho, do lazer, dos espaços comuns e públicos dentro de Jurerê Internacional, digamos assim, essa quarta dimensão do que é viver aqui, harmonizar esses interesses, Em vários momentos, e Floripa, de certa forma a gente fica como
a circunstância emblemática de um conflito, não diria de um conflito, mas uma discussão muito viva na cidade de Florianópolis nesse momento, que é a cidade turística e a cidade para viver, né? Na verdade, e a gente procura administrar, inclusive os conflitos advindos dessas duas experiências, a gente acredita piamente, e o Master Plan e o conceito de gestão de Jurerê Internacional entende que um lugar turístico, ele é melhor como turismo, como experiência para as pessoas que vêm visitar, quando existe uma vida, um modo de vida, uma qualidade de vida, um jeito específico de viver, com identidade, com força, com genuinidade, né? Como também quem vive neste lugar com essa identidade, com essa genuinidade, enfim, com essa especificidade, também tem a sua vida e essa especificidade enriquecida, né? Seja pelos fatos que se gera para atrair o turismo, ou seja por esse próprio encontro e esse fluxo com o estrangeiro no sentido do estranho, da estranheza, do novo, da experiência múltipla e diversa, né? Então, é um conceito que a gente procura, né? Procura, e a gente trabalha diuturnamente nisso, fazer com que esse encontro se exerça da maneira mais harmoniosa possível. Há momentos de conflito nisso? Há. Mas a gente também não evolui se não há, né, tese, antítese, síntese. Às vezes o conflito é mais generoso, inclusive em termos de aprendizagem para todo mundo, e principalmente quando a gente está falando de sociedade, isso é uma verdade absoluta, né? Então isso é uma verdade para nós exercida desde a infraestrutura, desde o que não se vê embaixo da terra, né? Por exemplo, uma das nossas etapas foi a primeira etapa no Brasil a usar esgoto a vácuo. Porque a nossa preocupação é realmente manter essa natureza de qualidade. Para quê? Para um usufruto humano. Para quê? Para que esses seres humanos que habitem aqui desenvolvam o melhor da sua humanidade. E o melhor da humanidade acontece quando as pessoas vivem os processos da cidade, mas sempre voltadas ao seu início, ao seu ser mais humano, digamos mesmo, que está vinculado à natureza, né? E a Habitasul se preocupou sempre com isso, né? Desde o início, desde quando resolveu fazer esse empreendimento, quando pensou nisso, já pensou essa ideia de sustentabilidade, né? Sempre, sempre, sempre. Assim, o viés antropocêntrico, né, que é a sustentabilidade. A sustentabilidade, ela não é um projeto porque a lei ou politicamente correto hoje existe. A sustentabilidade, ela prevê e ela está preocupada exatamente com as gerações futuras, com a qualidade de vida das gerações futuras. Então, a sustentabilidade tem esse viés também de um processo todo de cidadania, de um processo todo de cultura, de um processo todo de civilidade. A gente às vezes brinca que, na verdade, o que a gente vende e desenvolve aqui é um título de cidadania. Por acaso vem um terreno, uma casa, um apartamento. Infelizmente, a gente está começando a pensar nessa futura geração, né? Demoramos muito, vamos dizer assim, para acordar para essa geração que está chegando. E tomara que eles nos usem como referência para que essas coisas voltem a acontecer. E o Carlos acompanhou isso também desde o início, né, Carlos? Sim, tive a felicidade, né, ao longo desses últimos 35 anos, estar participando, né, efetivamente, ajudando a construir esse empreendimento, e inclusive nessa questão da sustentabilidade, é importante, né, frisar e deixar destacado que a água que ao longo desses 35 anos foi consumida e vem sendo consumida aqui dentro de Jurerê Internacional é uma água que foi toda extraída dentro do próprio Jurerê Internacional. Ou seja, quando se fala em sustentabilidade, eu acho que nós temos um exemplo de 35 anos de efetivo funcionamento de um sistema sustentável. Não se trouxe em momento, com 2 ISOs na operação do sistema de água e esgoto, mas em momento algum nesses últimos 35 anos foi necessário trazer uma gota sequer de água de fora de Jurerê Internacional para abastecer as casas de Jurerê Internacional. Por quê? Porque houve um dimensionamento, né, desse sistema, seja na captação, seja no tratamento, seja na reservação e nas redes de distribuição, de tal maneira que, felizmente, né, até agora, temos sido felizes nisso. E no que depender da Habitasul, essa preocupação com essa sustentabilidade é um compromisso nosso, né, formal, né, pessoal, né, não só da
da empresa, mas eu entendo que é um compromisso pessoal, né, da sua diretoria, dos seus acionistas, dos seus colaboradores, de um modo geral. Só ressaltando assim essa colocação do Carlos em relação ao nosso sistema de água e esgoto, né, e o nosso compromisso realmente com uma perenidade, né, e com essa relação na natureza. Porque o fato da gente ter um sistema de água e esgoto absolutamente sustentável, com as duas ISOs, a ISO 9000, que é qualidade de operação, e a ISO 14000, que é qualidade ambiental da operação, significa balneabilidade do mar. Né? Ou seja, de novo a natureza, quer dizer, um hiperdesenvolvimento tecnológico, uma responsabilidade, a questão do antropocêntrico, né? De novo, do homem para o homem, o melhor da natureza e da cidade. Né? E as análises durante o verão, principalmente da Fátima, comprovam. Né? Aqui em Jurerê a gente mantém sempre um nível de balneabilidade que infelizmente não é o que acontece no... A Habitasul tem vários pontos, né, de monitoramento da água do mar, né? Eu estava lendo isso, achei super interessante esse detalhe. Acho que isso é fundamental, né? A gente monitora, é monitorado e auditado pela Fátima, inclusive no nosso monitoramento, né? A gente tem uma assistência técnica e esse ponto ou seja, é esse compromisso com a sustentabilidade exercido com a comunidade também. Em todas as formas que nos são possíveis e permitidas, né? E o que a Habitasul vem fazendo hoje, né? Ou vem mantendo, ou vem conseguindo trazer do passado para manter essa sustentabilidade? Eu acho que a relação fundamental que a gente procura desenvolver ou inspirar e serve em praticamente todos os sentidos é o compartilhamento com as pessoas que escolhem, né? Nada disso teria sido possível, né? Se alguns sejam se moradores, né? se parceiros comerciais nos serviços, no entretenimento, não tivessem a mesma inspiração e não partilhassem. Então, na verdade, o que a gente faz são diferentes processos de articulação para que isso seja uma verdade multiplicada, compartilhada e exercida por players, por empresários, por pessoas, por moradores, enfim, que acreditem nessa vocação, nessa responsabilidade com o futuro e desenvolvam ou seus negócios aqui conosco, né, ou decidam morar, viver e serem cidadãos desse processo, e sendo cidadão significa que são responsáveis sim por esse processo. É um conjunto, né? É um conjunto, assim, né? Eu acho que os moradores vestem a camisa mesmo, ou seja, você está vendo o retorno, dá vontade mesmo de assumir isso junto, né? Todo mundo Quero te ouvir um pouquinho agora, Carlos, que para finalizar a nossa entrevista de hoje, que não dá vontade de parar de falar, mas a gente também tem um tempo, mas realmente é uma coisa que a gente percebe muito, essa união que existe, né? E que faz toda a diferença. Eu acho que nós temos, inclusive, um exemplo muito atual, né, de uma discussão que está havendo aqui dentro de Jurerê Nacional, em relação a um empreendimento que estão pretendendo edificar numa área que foi vendida como unifamiliar dentro do empreendimento, dentro do conceito unifamiliar, que teve a sua infraestrutura dimensionada para unifamiliar. E já existe uma mobilização muito grande da comunidade, não só através da associação de moradores, mas o mais interessante é pessoas da comunidade, né, se movimentando contra isso. E isso mostra que realmente existe uma união. Então, eu acho que o mais, além dessas questões físicas daquilo que foi implantado, o mais importante é o conceito, a assimilação desse conceito, né, a vivência daquele sonho de 35 anos atrás, que está sendo realizado não só pela Habitasul, mas principalmente pelas pessoas que aderiram a esse sonho, né, e estão garantindo a perpetuidade daquilo. Porque se a Habitasul tivesse feito, imaginado, projetado e construído, mas as pessoas não estivessem preocupadas em manter esse conceito, né, provavelmente Jurerê Nacional não seria o que é hoje.
Eu não posso falar que não gostei dessa entrevista, porque foi maravilhosa. Eu compartilho de todas as coisas que foram faladas aqui. Eu tenho pouco de conhecimento do bairro também, sou apaixonada por esse lugar. E eu gostaria de agradecer mais uma vez vocês terem aceitado o meu convite, disponibilizado o tempo de vocês. Eu sei que vocês estão agora indo para um evento, eu vou participar desse evento, vou colocar as imagens aqui, se não der aqui na próxima coluna. Muito obrigada mesmo por ter atendido o nosso pedido. Tila, foi um prazer imenso. Obrigada pelas tuas perguntas e pela preocupação de noticiar, de divulgar isso. Foi um imenso prazer te receber aqui. Acho que coisas boas a gente tem que espalhar, né? Coisas ruins nós não precisamos. Quando tem uma coisa tão boa, tão perto de casa, vamos espalhar o bem, né? É isso aí. Mais do que agradecermos a ti, né? Eu acho que o melhor vai ser a oportunidade de nós estarmos falando, fomentando e reforçando essa questão do conceito comunitário de Jurerê Nacional, né? A possibilidade de todos que estamos aqui em Jurerê Nacional continuarmos vivendo um sonho que já vem se perpetuando há pelo menos 35 anos.